E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre os comerciais mais marcantes da Pepsi. A Pepsi foi pioneira no aspecto de trazer artistas do mundo fonográfico para suas campanhas publicitárias durante basicamente toda a sua existência, né? Mas em específico dos anos 80 pra frente, quando a guerra midiática entre ela e a Coca estavam assim, fora de controle, né? Foi uma estratégia perfeita porque deu muito certo e fez com que a Pepsi acabasse marcando bem mais profundamente a vida das pessoas do que somente no aspecto de ser um bom refrigerante. Hoje a gente vai refletir exatamente isso e assim, fica comigo que eu tenho certeza que você vai amar essas histórias. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, tira um print, grava um vídeo, posta no Instagram, me marca que eu vou repostar você. Vamos começar então com o primeiro comercial pop que a Pepsi fez, que foi já começando aqui em cima, quando ela de fato convida Michael Jackson e seus irmãos, que no caso ainda era Jackson 5, para poder vir fazer parte da campanha publicitária que eles iam lançar em 1984, que foi a incrível New Generation. Nos Estados Unidos, nos anos 80, a guerra de comerciais entre Coca e Pepsi eram disputadas muito ferozmente, principalmente no aspecto da criatividade. Depois que o Michael Jackson lança Thriller e ele se torna esse grande artista que todo mundo só falava dele naquele momento, a Pepsi convida ele e eles fecham um contrato de 5 milhões de dólares naquela época. Esse contrato também previa a aparição dos Jackson 5, que eram os irmãos ali do Michael Jackson. A primeira grande campanha lançada foi, como eu disse, a New Generation. O Michael aparece com seus irmãos cantando um trecho da música Billie Jean e interagindo com vários garotos de rua. Um deles, inclusive, é o ator Afonso Ribeiro, que ficou muito famoso depois que ele estrelou o Carlton Banks lá no seriado O Maluco do Pedaço, ao lado do Will Smith. O sucesso do comercial New Generation fez com que a Pepsi virasse uma marca mundial, assim como também referência de refrigerante. O contrato do Michael com a Pepsi seguiu ali de fato até 1993, quando de fato acabou. E depois da morte do Michael Jackson, o espólio que cuida ali das coisas que ficaram em nome do Michael Jackson, fizeram uma nova parceria com a Pepsi em 2012 para lançar latas personalizadas. Então foi uma nova parceria que surgiu mesmo depois da morte do astro. Uma curiosidade que muita gente lembra, ou talvez não lembra, mas vai lembrar quando eu falar, foi o famoso acidente da Pepsi envolvendo o Michael Jackson, que reverberou completamente no estilo de vida que ele teve como artista depois de 1984. Um segundo comercial ali, depois do New Generation, estava sendo gravado. E nesse comercial ia ter um grande show de pirotecnia. E no momento que eles estavam gravando esse comercial, a pirotecnia meio que saiu de controle e pegou fogo no cabelo do Michael Jackson, fazendo um rombo na cabeça dele naquele dia. E aquele rombo, gente, reverberou na vida dele de uma forma que, tipo assim, muita gente nem imagina, porque alguns acreditam como o momento que foi o início do vício do Michael Jackson em analgésicos, assim como também o primeiro passo que ele começou a usar perucas na sua vida. Tanto que a gente viu a transformação capilar do Michael Jackson do meio dos anos 80 para frente de uma forma bem drástica. Outro comercial que ficou muito marcado também na década de 80 foi de fato do David Bowie com a Tina Turner, com a música Modern Love do David Bowie sendo a faixa tema da propaganda. O problema foi o seguinte, é que ao mesmo tempo que estava sendo incrível ter o David Bowie ali, a Pepsi também começou a patrocinar a turnê dele daquele ano, que veio a ser a Glass Spider World Tour. Só que no meio da turnê, uma grande confusão midiática começou a acontecer e o David Bowie começou a ser acusado de agressão sexual. Isso daí fez com que a Pepsi retirasse o patrocínio e tirasse qualquer tipo de vínculo envolvendo David Bowie a marca, porque de fato estava manchando a reputação da empresa. Então eles
tiraram ali tudo que eles puderam de coisas envolvendo o nome deles e tentaram fingir que nunca aconteceu essa parceria. 2 anos depois de todo esse acontecimento com David Bowie, novamente a Pepsi tentou emplacar um novo porta-voz. Dessa vez eles escolheram a rainha do pop Madonna para poder ser a pessoa que fosse representar a marca. E em 1989, a Madonna estava lançando simplesmente um dos álbuns mais aclamados da carreira dela, assim como o álbum que de fato meio que transformou a Madonna na rainha do pop, que foi o Like a Prayer. E a faixa Like a Prayer, no caso, a música, era no caso a música do comercial daquele ano da Pepsi. E assim eles gravaram, eles prepararam um comercial e tudo, lançaram um comercial e começou toda aquela vinculação ali da Madonna como garota propaganda. O problema foi, a Madonna lançou o videoclipe de Like a Prayer também algum tempo depois que a propaganda da Pepsi estava já vinculada. E aí os críticos começaram a massacrar a Madonna e a própria Igreja Católica começou a falar que a Madonna estava cometendo heresia dentro daquele videoclipe. Assim eles começaram a acusar a Pepsi de apoiar a heresia e começaram a boicotar a marca. A Pepsi, preocupada com a reputação dela, foi lá e tirou também o seu patrocínio de Madonna. Então meio que tipo assim, de 87 até o começo dos anos 90 foi um tempo bem trágico para a Pepsi no aspecto de porta-vozes, porque sempre estava dando alguma coisa errada. Era David Bowie acontecendo os problemas das acusações de problemas sexuais lá, de abusos sexuais, agressão sexual, né? E a Madonna depois como herege. Então assim, a Pepsi teve essa fase meio de altos e baixos. Uma coisa que a Pepsi com toda certeza não imaginava era que Like a Prayer se tornaria uma das músicas mais importantes da carreira de Madonna, assim como uma das músicas mais importantes no aspecto de mensagem à frente do seu tempo, porque ela debatia exatamente o racismo, ela debatia exatamente os poderes excessivos da igreja, entre outras coisas que as pessoas só foram começar a pensar de fato no futuro, não naquele momento ali. Quando os anos 90 começaram, a Pepsi continuou a querer trazer porta-vozes do universo da música. O primeiro que eles trouxeram foi o Ray Charles fazendo a propaganda da Pepsi Diet. Só que os anos 90 não ficou marcado exatamente por isso. O que fez de fato os anos 90 ser a década da Pepsi foi de fato a propaganda que as Spice Girls estrelaram para eles. O comercial Generation Next se tornou um fenômeno e ele veio basicamente no auge das Spice Girls. Elas estavam lançando o segundo álbum delas, que foi o Spice World, e a faixa Makeover estava sendo a música tema de toda essa propaganda. Só que também a Pepsi começou a fazer algumas músicas especiais com as Spice Girls, que também tiveram um grande impacto midiático. No caso, veio a ser a faixa Step to Me, que virou CD de single promocional, teve latas exclusivas, copos colecionáveis, então assim, virou uma loucura. Esse comercial que as meninas fizeram para a Pepsi foi um dos comerciais mais caros que a Pepsi já tinha feito. Na época ele custou mais de 1 milhão de libras para poder ser produzido, sendo um valor muito alto. É bom a gente lembrar que as Spice Girls estavam vivendo aquele momento da dominação Spice, né, nos anos 90, o que a gente chama também de Spice Mania. Então assim, qualquer coisa que ela vinculada ao nome das Spice Girls ia dar certo. Não tinha como ter alguma coisa que fosse dar errado. Então a Pepsi foi assim muito perspicaz em fazer as meninas a garota propaganda deles. Então assim, vendeu muito, gente. Foi uma coisa fora de controle. Foi talvez um dos maiores auges de venda da Pepsi ever. Uma nova estrela chega de fato da Pepsi em 2001 e é uma pessoa que aqui no canal, gente, tá batida pra cacete, né? Britney Spears. Ela simplesmente se tornou uma das caras mais importantes de todos os tempos da Pepsi, ficando atrás apenas do Michael Jackson. Durante seu contrato, Britney fez muitos comerciais, incluindo inclusive a Copa do Mundo e outros eventos muito importantes. O segundo comercial mais importante da história da Pepsi foi estrelado por Britney Spears, que foi o The Joy of Pepsi. Essa música completa, que no caso é uma música inédita, nunca foi lançada, mas vazou no YouTube e a gente consegue escutar ela aí. É uma música incrível. O comercial, inclusive, foi lançado
usado no DVD Britney The Videos e um vídeo de bastidores incluído no álbum promocional Ask for More. Só que assim, gente, o mais importante de todos os comerciais da Pepsi ainda estava por vir, que viria a ser aquele inspirado pela música We Will Rock You do Queen, que foi gravado pela Britney, Beyoncé, Pink, Henrique Iglesias, além do Amir Diab. Esse comercial foi tão importante que ele basicamente virou um marco da cultura pop nos anos 2000. Tanto que qualquer um que era adolescente naquela época vai lembrar do grande lançamento que aconteceu desse comercial e todo mundo batia nas carteiras da escola sempre que citavam o comercial. Virou meio que uma marca registrada ali da Pepsi. Em agosto de 2002, o Ludacris, o rapper, que fez inclusive músicas com Justin Bieber, qualquer um que cresceu nos anos 2000 vai saber quem que é ele, ele também participou de um desses momentos da Pepsi. Só que também foi um dos momentos negativos, por causa do seguinte: o Bill O'Reilly da Fox pediu total boicote à empresa de refrigerante. Ele caracterizou a Pepsi como imoral por usar o rapper, inclusive ele chamou Ludacris de bandido do rap. Ele faz referências a várias letras do Ludacris que ele disse enfatizar o estilo de vida que incluía intoxicação, vendas de drogas, luta contra pessoas e degradação das mulheres. O problema ressurgiu quando a Pepsi começou a vincular anúncios com The Osbournes, uma jogada de Russell Simmons, chefe da empresa de hip hop Summit Action Network, categorizada como racialmente insensível. Os Osbournes também não eram muito bem vistos, né? No caso que era aquela série que rolava com a família do Ozzy Osbourne, a esposa dele, a filha dele, a Kelly, etc e tal, por causa do tipo de linguagem que eles utilizavam. Então assim, não acharam que foi legal ter esse tipo de vinculação e mais uma vez rolou um boicote à marca. No final das contas, com tudo esse rolo que aconteceu aí, o Ludacris processou a Pepsi e no final das contas eles entraram em um acordo onde a Pepsi doaria por 3 anos um total de $1 milhão para uma ONG que ele tinha que ajudava jovens com baixa renda a conseguir estudar nos Estados Unidos. Em 2004 rolou aquele outro grande comercial da Pepsi também, estrelado pela J.Lo, assim como a Beyoncé, tendo também participação do David Beckham. E assim, foi também muito importante, né, gente? Porque esse daí trazia as duas como meio que super espiãs, assassinas, e elas lutavam no comercial, era incrível. Em 2005, chega a vez de Christina Aguilera se tornar a pessoa que ia falar pela Pepsi. Só que uma coisa que é bem curioso da gente dizer, a Christina, ela já tinha feito para a Coca propaganda, coisa que meio que tipo assim, aconteceu no começo da carreira dela quando Britney tava com a Pepsi. Então meio que tipo assim, eles utilizaram isso também da rivalidade das duas para fazer um grande engajamento das marcas. A campanha da Christina foi de fato lançada em 2006, quando a Christina tava promovendo o seu álbum Back to Basics. Tem inclusive aquele comercial lindo com ela com a música Here to Stay, né, que ela toma Pepsi, é simplesmente maravilhoso. Mas foi um comercial que não foi vinculado nos Estados Unidos. Ele foi lançado em outros países. Uma cartada, vamos dizer assim, diferente para Pepsi. Em 2012, a Beyoncé voltou a ser a garota propaganda da Pepsi. E ela fez, vamos dizer assim, uma das campanhas mais caras e mais lucrativas que a empresa já teve. Depois de Beyoncé, Nicki Minaj assinou um acordo promocional com a Pepsi em fevereiro de 2012. O comercial foi lançado e incluía inclusive o seu single da época, Moment for Life, que saiu no domingo, dia 6 de maio, às 6h06 da tarde. Depois disso, a Pepsi continuou, obviamente, a lançar seus comerciais, mas nada igual ao que foi com esses artistas. Essas pessoas definitivamente deram muita personalidade para a marca, fizeram com que a marca se tornasse uma marca muito respeitada e que, obviamente, os seus consumidores automaticamente lembrem dos seus artistas quando pense em Pepsi e vice-versa, tá? Agora eu quero saber de você, esses comerciais impactaram a sua vida? Comenta aqui que eu quero saber de tudo como você se sente, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.